Queridos, é um privilégio, uma bênção poder retornar a esta igreja e permanecer em pé para agora lermos a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós leremos apenas o verso 4. E esse texto diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Você que tem versão corrigida, leia comigo: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Todos juntos? Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Agora vamos ler na versão atualizada. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Podem se assentar. Eu quero pedir permissão para você, nesta noite, para lhe fazer uma pergunta. Para lhe fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que você não gosta de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. E toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas a pergunta que eu vou lhe fazer é uma pergunta bem particular. Eu gostaria que você entendesse como se nós estivéssemos numa conversa bem íntima. E a pergunta que eu tenho para lhe fazer é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, não, porque essa pergunta não é tão simples e nem é tão óbvia como parece. E eu vou explicar. Em 1991, eu estive na África do Sul, visitando a missão Quacisabanto, onde aconteceu um grande avivamento em 66. E uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um dos missionários daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama. Mas se eu sou submissa a ele, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. Eu achei magnífica a resposta. Então eu vou mudar a minha pergunta. Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola podem dizer isso a seu respeito? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? É muito provável que a essas alturas você já esteja aí criando alguns mecanismos de defesa no seu coração. Talvez você esteja até pensando assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha vida. Porque se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você possa até argumentar: mas será que dá para ser feliz no mundo de hoje? Com tanta violência, com tanta injustiça, com tanta corrupção, será que dá para ser feliz? E quando eu penso nisso, me lembro que Paulo escreveu este texto, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo estava preso, Paulo estava algemado, Paulo estava no corredor da morte, Paulo estava na antessala do martírio, Paulo estava com o pé na sepultura e com a cabeça debaixo da espada de Roma.
E ele escreve: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Há 3 verdades aqui que eu quero destacar. Primeiro, alegria aqui não é uma opção, é uma ordem. Alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. Em outras palavras, você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste. Porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem de Deus. Mas Paulo diz assim: alegrai-vos quando mesmo? Sempre. Então eu vou lhe fazer uma perguntinha. Você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também, ou só lá em casa que fica? De vez em quando alguém fica doente na sua família também, ou só na minha que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, é ultra circunstancial. Estar feliz ou alegre quando está tudo bem, até o ateu consegue. O desafio é ser uma pessoa feliz apesar das circunstâncias difíceis. Sabem por quê? Porque a alegria do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A alegria do cristão nem mesmo é ausência de coisas ruins ou presença de coisas boas. A alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Jesus. Por isso Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você não é uma pessoa feliz. A alegria do cristão é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Agora preste atenção numa coisa. Você não precisa ser um psicólogo ou um grande entendedor da alma humana para perceber uma coisa. Nem todos os crentes salvos em Cristo estão desfrutando desta alegria. Basta conversar com as pessoas. Basta você olhar para o semblante delas. E você vai perceber que no rosto de algumas pessoas crentes e salvas em Cristo, parece que há uma aura de tristeza. E a pergunta é, o que está acontecendo? E eu não tenho dúvidas de que o que está acontecendo pode ser entendido à luz de 1 Samuel capítulo 30. Vocês se lembram que quando Davi chegou em Ziclag, sua cidade refúgio, com seus 600 homens valentes, percebeu que a cidade havia sido saqueada, queimada, espoliada, ferida. E os amalequitas haviam levado embora os rebanhos, os filhos, as filhas, deixando um rastro de destruição para trás. Quando Davi viu aquela cena, ele chorou, não pôde ter mais forças para chorar. Ele muito se angustiou. Seus homens queriam apedrejá-lo. Porém, ele se reanimou no Senhor seu Deus e fez uma breve oração com 2 perguntas. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, ele está perguntando assim para Deus: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, e eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir? E Deus respondeu para Davi: reaja, Davi. Porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. O Deus a quem estamos servindo e adorando nesta noite é o Deus da restituição. Ele pode trazer de volta a alegria para o seu coração. Ele pode trazer de volta a paz para a sua casa. Ele pode trazer de volta a harmonia para o seu casamento. Ele pode devolver aquilo que o inimigo roubou de você. Agora, nós precisamos identificar nesta noite quais são os ladrões que estão roubando a nossa alegria. Eu estou certo de que a carta de Paulo aos Filipenses nos fala sobre esse assunto. Cada capítulo desta carta fala de um ladrão diferente da alegria. Com a sua Bíblia aberta comigo em Filipenses, vamos identificar esses ladrões. O primeiro ladrão da alegria está aí no capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1, 12. Depois mantenha sua Bíblia aberta em Filipenses.
por gentileza. Paulo escreve assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Note uma coisa: as coisas que me aconteceram, ou as coisas que me têm acontecido, as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não, sonhando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer. E às vezes essas circunstâncias chegam de súbito, sem mandar telegrama, sem mandar aviso prévio, sem tocar campainha, e chegam na sua vida e transtornam o seu coração e põem a sua vida de ponta cabeça. Tem um acidente grave, é uma enfermidade súbita, é um luto traumático, é um divórcio doloroso, é uma perda financeira radical, é uma situação que você não imaginava e que de repente chega na sua vida e transtorna o seu mundo. Se você não tomar cuidado, essas circunstâncias levam embora a sua alegria. Pense comigo num pai e numa mãe que cria uma menina com todo o desvelo e carinho. E no dia do casamento, o pai, com muita alegria, leva essa filha ao altar, imaginando que a sua filha vai construir um castelo de felicidade. E de repente essa menina descobre que se casou com um homem rude, violento, infiel, que vai transformar a sua vida num pesadelo. E aquele casamento construído para ser um projeto de felicidade se arrasta, ferido, machucado, traumatizado para as barras de um tribunal, para um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine você indo ao médico por um exame de rotina. E de repente você descobre que está com uma doença grave, talvez incurável na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine você um casamento de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de vida conjugal, harmonia, fidelidade, respeito e amor. De repente, uma traição, uma apunhalada nas costas, uma situação de dor, de vergonha, de tristeza, de opróbrio, de infidelidade. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias, circunstâncias, circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, em vez de roubar minha alegria, contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu tenho que perguntar para Paulo: que coisas são essas, Paulo, que aconteceram a você? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado em Malta, eu cheguei em Roma algemado e preso. Mas eu quero que vocês saibam que essas circunstâncias contribuíram para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem sabe que Deus dirige o seu destino. Ele escreve nesse primeiro capítulo: porque ele estava preso, a igreja foi mais encorajada a pregar. Porque ele estava preso, ele evangelizou toda a guarda pretoriana, bem como os demais membros do palácio de Nero. E o que era a guarda pretoriana? Eram 16 mil soldados de elite, a guarda pessoal do imperador, gente que transitava no palácio e que trafegava pelos corredores do poder, cultura que tinha influência no império. Porque Paulo estava preso, não podendo visitar as igrejas, ele começa a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se ele não estivesse preso, talvez nós não teríamos essas joias preciosas na nossa Bíblia.
Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, quando você pensa que a sua vida é um barco à deriva no mar revolto da vida, na verdade é a mão da providência de Deus que está dirigindo o seu destino. Olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus. Olhe para a vida na perspectiva do cuidado de Deus. Do contrário, as circunstâncias podem levar embora a sua alegria. Gary Chapman, autor conhecido americano, escritor que escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor, conta uma experiência quando ele era criança, brincando aos pés da sua mãe fazia um bordado. E ele olhou o bordado da mãe de baixo para cima, pelo avesso, e disse: mamãe, que coisa feia que a senhora está fazendo. O que é isso? E a mãe percebeu que o filho não estava entendendo. Tinha muitas linhas soltas, sem harmonia. E a mãe diz: vem cá, meu filho. Sentou o menino no seu colo e mostrou o bordado de cima para baixo, pelo lado direito. E havia beleza, e havia harmonia, e havia sentido. Talvez você esteja olhando a sua vida como uma criança vendo o bordado da mãe pelo avesso. Tem muitas linhas soltas, as coisas não se encaixam, você não entende o que está acontecendo. Mas um dia Deus vai sentar você no seu colo e vai mostrar o projeto dele de cima para baixo, e você vai sempre entender que todas as coisas sempre cooperaram para o seu bem, porque é a mão de Deus que dirige o seu destino. Olhe para a vida na perspectiva de Deus, para que as circunstâncias não roubem sua alegria. Vamos ver o segundo ladrão da alegria? Capítulo 2, olhe comigo. Versículos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. Eu preciso dizer para você que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Nós choramos mais por causa de gente do que por causa de circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Daí, é impossível você ter uma vida saudável, ter um casamento saudável, ter uma família saudável, ter uma igreja saudável, sem o exercício do perdão. Nós não somos perfeitos. Nós não temos um cônjuge perfeito. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não constituímos uma família perfeita. Nós não somos uma igreja perfeita. Por isso nós precisamos perdoar uns aos outros. Sem perdão não há saúde emocional. Sem perdão não há saúde espiritual. O perdão é absolutamente necessário para você ter saúde emocional e espiritual. O Senhor Jesus Cristo chegou a dizer que se você não perdoa, você não pode orar. Suas orações são interrompidas. Se você não perdoa, Jesus Cristo diz que você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoa, você não pode adorar a Deus. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Se você não perdoa, você adoece. Adoece fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se você não perdoa, você é flagelado pelos verdugos da ciência. Você não tem paz. Você se torna prisioneiro da mágoa. Eu vou lhe dizer mais. Perdão é uma questão de bom senso. Sabe por quê? Se você guardar mágoa no seu coração, é a mesma coisa de você beber um copo de veneno, pensando que o outro é quem vai morrer. A falta de perdão é autofagia, é autodestruição. Se você guardar mágoa no seu coração, você vai acabar convivendo com a pessoa que você menos gostaria de conviver na vida, 24 horas por dia. Essa pessoa vai manter você sob algemas, no cabresto. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, e essa pessoa vai deitar do seu lado e tornar-se o seu pelo.
Você vai se assentar para uma refeição e essa pessoa vai se sentar do seu lado e tirar o seu apetite. Você vai sair de férias com a família e essa pessoa vai pegar carona com você e vai estragar suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. O perdão cura. O perdão liberta. O perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. O perdão traz restauração. Eu não estou lhe dizendo que o perdão é fácil. Estou lhe dizendo que o perdão é necessário. O perdão não é uma coisa natural, fruto de uma personalidade dócil. O perdão é uma expressão da graça de Deus. Eu concordo com C.S. Lewis que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Pregar um sermão sobre perdão não é difícil. O desafio é perdoar quem nos machuca. Talvez a dor mais aguda que eu já senti na vida foi quando meu irmão, com 27 anos, foi assassinado. Com 11 golpes de faca. Todos mortais. Por alguém criado conosco. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Mas quando eu recobrei as forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foram essas: eu perdoo o assassino. Porque eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou a minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu preciso dizer para você que o perdão é maior que o ódio. O perdão liberta. O perdão cura. O perdão restaura. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu só fui entender o que é perdão no dia que eu entendi a parábola que Jesus contou sobre o credor incompassivo. Jesus contou que o rei acertava conta com os seus súditos e encontrou um servo que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que lhe pagar, o rei mandou vender a ele, a sua mulher, seus filhos. Esse homem clamou por misericórdia e disse: tem paciência comigo, que tudo eu te pagarei. O rei teve misericórdia dele e lhe perdoou a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, mesmo esse homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários, não tendo também com que lhe pagar, pediu misericórdia, disse: não, eu não tenho misericórdia não. O agarrou, o sufocou e disse: paga o que você me deve. Quando o rei ficou sabendo disso, ficou muito irado, mandou chamar de servo malvado. Eu lhe perdoei 10.000 talentos e não pudeste perdoar ao teu conservo 100 denários? Pois serás entregue aos verdugos, aos flageladores, até que pagues o último centavo. Jesus termina a parábola dizendo assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada eu não entendi. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Ficou o dito pelo não dito. Não entendi o que Jesus dizer. Eu preciso dizer para você que Jesus não contou apenas uma parábola. Jesus contou uma hipérbole, um exagero de linguagem. Sabe por quê? Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. São 10 caminhões truques lotados de barra de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Galileia, Pérea, Judéia, Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150.000 anos. Significa que a dívida desse homem era impagável. Que a promessa que ele fez, tem paciência comigo e tudo eu te pagarei, era uma promessa que eu jamais poderia cumprir. Pois esse é o tamanho do perdão que Deus deu para você e Deus deu para mim. A nossa dívida com Deus é impagável.
Só que esse homem encontra lá na frente alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? 100 dias de serviço. Alguém que acabara de ser perdoado de 150 mil anos não consegue perdoar alguém em 3 meses e 10 dias. Sabe qual é a proporção entre 10 mil talentos e 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Alguém que acabara de receber um perdão 600 mil vezes maior, não consegue liberar um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar com essa parábola? Você nunca pode dizer, eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, eu não perdoo ciclano, porque fui muito machucado, muito ferido, muito humilhado. A Bíblia diz que você deve perdoar assim como Deus em Cristo perdoou você. E como é que Deus nos perdoa? Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você pense, pastor, eu até perdoo, mas esquecer eu não consigo não. Aí é demais. Você não se esquece. Graças a Deus que você não se esquece. Isso significa que você não tem amnésia. Graças a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus sabe tudo, Deus se lembra de tudo, Ele é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você. Deus nunca mais cobra uma dívida que Ele já perdoou você. Por isso, perdoar é lembrar, sem sentir dor. Isso virá à sua mente, querendo você ou não, gostando você ou não. Mas quando essa cena vier à sua mente, você responde, essa dívida já foi paga. Esse devedor não deve mais nada. Está quites, está resolvido, está perdoado. Talvez alguns de vocês aqui nesta noite vão precisar mandar uma carta, um e-mail, um telefonema. Talvez fazer uma visita. Mas em nome de Jesus não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Espreme essa ferida, todo o pus dessa ferida, para que haja asepsia, para que haja cura, para que haja restauração. Do contrário, as pessoas roubarão a sua alegria. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa. Era uma igreja missionária. Ajudou Paulo quando ele estava em Corinto, ajudou Paulo quando ele estava em Tessalônica, ajudou Paulo quando ele estava em Roma, ajudou os pobres da Judeia. Aquela igreja, portão para fora era uma bênção, mas portão para dentro era um problema. Até as mulheres da igreja estavam brigando. Capítulo 4, Paulo diz, rogo a Evódia, rogo a Sintique, pense em concordimento no Senhor. No dia que Evódia liderava o bazar da igreja, a Sintique não aparecia lá. No dia que a Sintique trabalhava na cantina, a Evódia não passava lá para pegar lanche. Tinha gente trabalhando na igreja, desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que trabalhava na igreja, desde que o grupinho dele surgisse e aparecesse, partidarismo. Tinha gente que só pensava nele mesmo. Paulo diz, não pensa porque é doente. Tinha gente dizendo, Paulo, você que não está aqui, tem gente aqui, Paulo, que dá azia em copo de sorrisal. Não tem jeito. Aí Paulo diz assim, então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque quando ele estava na cruz, sendo cuspido, humilhado, envergonhado, ele lá da cruz disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Toma a atitude de perdoar, para que as pessoas não roubem a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria? Capítulo 3, por favor, versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que o terceiro ladrão da alegria vocês não enfrentam aqui em Blumenau, não. É a preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui em Blumenau é solução, não é problema, né? Mas eu vou lhe fazer uma perguntinha. Alguma vez você já discutiu com seu marido por causa de dinheiro? Alguma vez você já brigou com a sua mulher por causa de dinheiro?
Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Porque as pessoas brigam por causa de dinheiro. Brigam porque tem dinheiro, brigam porque tem muito dinheiro, brigam porque não tem dinheiro nenhum, brigam porque tem pouco dinheiro, mas sempre briga. O dinheiro hoje é um dos maiores pomos de discussão e briga dentro da casa. O grande problema é que Paulo diz que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que acorda de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjearam, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que não trouxe nada, gente que não vai levar nada, mas gente que corre desesperadamente daqui, dali, da acolá, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O dinheiro é mais do que uma moeda, o dinheiro é um espírito, o dinheiro é um Deus, o dinheiro é mamon, e no altar de mamon, muitos se casam, muitos se divorciam, muitos vivem, muitos morrem, porque muitas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Nós estamos vivendo uma época muito complexa hoje, né, no mundo econômico. Os especialistas economistas dizem que nós vivemos o tempo da globalização. Isso é verdade. Tom Cine, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, disse que o mundo é uma aldeia global. É verdade. O que acontece do outro lado do Atlântico mexe com o seu bolso aqui e agora. Acontece um terremoto na Bolsa de Valores de Tóquio, de Singapura, de Nova York, mexe no seu bolso, querendo você ou não. Quer ver um exemplo? Em 2008, o mercado imobiliário americano emprestou mais dinheiro do que podia e a bolha imobiliária estourou. E a crise financeira do mercado imobiliário americano, num efeito cascata, gerou uma crise mundial. Eu procedo do estado do Espírito Santo, e vocês sabem que o Espírito Santo hoje é o maior produtor de rochas ornamentais do planeta. Nós somos o maior produtor de granito do mundo hoje. E muitos donos de pedreira no estado do Espírito Santo quebraram, porque o mercado imobiliário americano bambiou as pernas. Porque nós somos uma economia globalizada. Para vocês terem uma ideia, antes dessa crise de 2008, algumas empresas, e hoje cerca de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Muitas dessas empresas, algumas dessas empresas são mais ricas do país. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que 151 países. No ano 2000, Bill Gates tinha uma renda líquida de 400 milhões de dólares por semana, e ele não é o homem mais rico do mundo hoje. O senhor Carlos Slim já o desbancou. O grande problema é que nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Para isso você tem que consumir mais também. E nós entramos nesse mercado. Essa máquina tem que girar. Mesmo que você não tenha tempo para você, para sua família, para Deus, não importa se a sua vida emocional se arrebente, desde que essa máquina continue girando. E eu vou ilustrar isso. Na década de 50, nós consumimos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Em outras palavras, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi coisas tão engraçadas. Eu já vi uma criança que não sabe falar papai e mamãe ainda ganhando um telefone celular. É verdade. A revista Veja publicou uma matéria recentemente dizendo que as crianças de classe média, e eu vou falar baixinho, porque eu acho que alguns ficaram por aqui ainda, e elas não podem ouvir, na verdade elas não estão ligadas, vocês aqui pensam, que as crianças de classe média são responsáveis por 30% do consumo de uma casa. E nós não estamos falando de coisas básicas, estamos falando de coisas supérfluas. Em outras palavras, levar uma criança num shopping center hoje é um perigo.
Tem algumas crianças que se a mãe não deu o que ela quer, ela apronta uma confusão na porta da loja. Tem outras que dão uma bicuda na canela da mãe. Você já visitou quarto de criança de gente classe média? Já visitou? Ô, gente, tem prateleira do chão ao teto. Uma criança hoje, quando nasce, ela já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto e é sucata, e quer outro. Se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente, por favor, a esposa e 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo. No dia de casamento, disseram para ele, nós temos que comprar sapatos novos. Ninguém duvida disso, gente. Festa de casamento, tem que comprar sapato novo. Todo mundo sabe disso. Mas antes de ir para a loja, ele disse para elas assim, vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu o armário e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então eu vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O apóstolo Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e atormentam a sua alma com muitos flagelos. Tendo o que comer, o que beber, o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Nós nada trouxemos para este mundo, nós nada levaremos deste mundo, e o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguém já disse com muita propriedade que as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, que comem um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite toda, uma noite bem dormida. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse que o homem mais pobre que ele conhecia na vida era o homem que só tinha dinheiro. Por isso, preste atenção nisso. Você não trouxe nada para este mundo. Você não vai levar nada deste mundo. E você tem mais coisas do que você precisa. Já parou para perceber isso? Abra o seu guarda-roupa. Você vai perceber uma coisa, você tem mais roupa do que você precisa. Abra o seu armário e conta os pares de sapatos e de tênis que você tem. Você não usa isso tudo. Você vai agregando determinadas coisas que você não precisa. E de repente o consumismo vai gerando em você uma insatisfação porque você não tem esse ou aquele outro produto. E você deixa de viver feliz hoje porque você está descontente com aquilo que você ainda não tem. Quando você não pode levar nada disso. No dia que John Rockefeller morreu, esse primeiro bilionário do mundo, um curioso chegou no cemitério, na hora do sepultamento, e perguntou para o contador de John Rockefeller, e aí, quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador respondeu, olha, ele deixou tudo, ele não levou nenhum centavo. Você já viu o caminhão de mudança em enterro? Você já viu gaveta em caixão? Você já viu bolsa em mortalha? O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Eu não estou dizendo com isso que você não tenha que ter projetos financeiros, que você não queira ter um carro melhor, ter um salário melhor, ter uma casa melhor, ter uma condição de vida melhor. Isso é legítimo, isso é bom, isso é necessário. O que eu estou dizendo para você é que não pense você que o dinheiro seja a fonte da sua alegria. Por isso Jesus Cristo disse, juntai para vós os tesouros lá no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode tomar de você. Não pense que a alegria está no dinheiro, a alegria está em Deus. Só Ele pode fazer você feliz. Vamos ao último ladrão, por favor, capítulo 4 comigo.
versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu vou lhe fazer uma perguntinha. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Eu tenho certeza, você se olhou no espelho antes de vir para cá. Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Ou daquele tipo de gente que quando o problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Ou daquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria um porque não sabe viver sem problema? A ansiedade é o mal deste século. A ansiedade é o pecado mais democrático da nossa geração. A ansiedade atinge crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciãos, anciãs, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. Aliás, há uma pesquisa mostrando por que as crianças estão ansiosas. Sabiam disso, que as crianças andam ansiosas? Também pudera, gente, eu não consigo entender algumas coisas. Hoje uma criança faz 4 anos, a gente bota uma mochila de 5 quilos nas costas do coitadinho e haja agenda. É aula de inglês, de natação, de comando, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Criança não pode ser criança mais hoje, está tudo estressado. Há poucos dias eu chego na igreja, eu gosto muito de brincar com as crianças, tinha uma menina brincando lá, e eu me aproximei dela e disse: filha, que vidona, hein? Ela olhou brava para mim e disse: o senhor é que pensa? Coitadinha, estava estressada. Ansiedade. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Significa estrangulamento. Apertar o pescoço. Tirar o oxigênio. Sufocar. Tem muita gente assim hoje. E Jesus foi claro em dizer que a ansiedade é inútil. Isso porque, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado à sua existência. Em outras palavras, você não ajuda a resolver o problema de amanhã, ficando ansioso hoje. A ansiedade rouba suas energias. Está provado estatisticamente que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Mas a gente sofre por eles assim mesmo, desnecessariamente. E se vierem a acontecer, vamos sofrer 2 vezes, já sem forças para enfrentá-los. Segundo lugar, a ansiedade, além de inútil, ela é prejudicial. Porque o que é a ansiedade? É pré-ocupação. Eu me ocupo antes por um problema que ainda não chegou. Ou eu sofro por um problema que não está acontecendo ainda, como se eu já estivesse acontecendo. Quando eu era seminarista em Campinas, um dia eu levantei para tomar água, o bebedouro ficava no corredor, e eu estou atravessando o corredor e vi a porta do quarto de um colega aberta, e eu quando olhei, ele estava chorando, convulsivamente, as lágrimas pingando. Eu entrei apressadamente, disse: o que está acontecendo? Morreu alguém da sua família? Tem alguém doente? E o que aconteceu? Eu disse: estou com medo da minha mãe morrer. Falei: em que hospital que ela está? Ele disse: não, ela não está doente não, só estou com medo de morrer um dia. Falei: cara, mas deixa sua mãe viver, cara. Tem 30 anos isso, a mulher está viva até hoje. Ansiedade. Mas mais do que isso, Jesus Cristo diz que a ansiedade, além de inútil e prejudicial, a ansiedade é símbolo de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, preste atenção nisso. Por que nós ficamos ansiosos?
Qual o remédio para a ansiedade? E Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Eu quero que você entenda uma coisa aqui comigo. Paulo está dando a receita para a cura da ansiedade. E ele fala de 3 coisas. Primeiro ele fala de súplicas e petições, é uma coisa só. Depois ele fala de orações, e orações é uma palavra ampla, mas que no grego é a mesma palavra para adoração. E depois ele fala de ações de graças. Então ele está falando de 3 coisas: de adoração, de petição e de ações de graças. Esse é o remédio, essa é a receita. Agora eu vou fazer outra pergunta. Você sabe qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então vamos fazer o que Paulo está mandando. Eu vou adorar a Deus agora. Vou fazer uma oração de adoração, é o que Paulo está mandando fazer. E você adora a Deus por quem Deus é. E eu chego para Deus e diz: meu Deus, eu quero te adorar por quem tu és. Tu és o meu Criador, o meu Redentor, o meu Provedor, o meu Libertador, o meu Consolador. Tu és o meu Deus, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha alegria, a minha paz. Eu quero te adorar porque tu és o Deus autoexistente, porque tu és o Deus infinito, porque tu és o Deus imenso, porque tu és o Deus eterno, porque tu és o Deus imutável, porque tu és o Deus onipotente, porque tu és o Deus onisciente, porque tu és o Deus onipresente, porque tu és o Deus generoso, amoroso, gracioso, fiel e bondoso. Eu quero te adorar porque tu és a razão da minha vida. Eu quero te adorar porque tu és o meu pastor, porque tu és a minha paz, porque tu és a minha alegria, porque tu és a razão da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Ah, não combina mais. Não combina. Não combina. Ou você retira a oração ou retira a ansiedade. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? O nosso problema é que nós não conhecemos suficientemente o Deus que nós temos. A W. Tozer diz que o maior problema da igreja é que ela não para meditar na grandeza do Deus que ela tem. Quem é o seu Deus? O profeta Isaías parou para pensar sobre isso no capítulo 40 do seu livro. Ele diz: o meu Deus é aquele que mede as águas dos oceanos na concha da sua mão. O meu Deus é aquele que mede o pó da terra em balança de precisão. O meu Deus é aquele que desenrola o céu como uma cortina. O meu Deus é aquele que sai as estrelas no firmamento e chama cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vai faltar. Pergunta para um astrônomo qual é o tamanho do universo. Ele não sabe. Mas você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos já projetam que o universo deve ter mais de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você entrasse numa nave espacial voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra. Pois o seu Deus é maior do que tudo isso. O seu Deus criou tudo isso. E esse Deus é o seu. Ah, está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem, ele não sabe explicar para você. Mas eles já sabem que há mais estrelas no firmamento, nos bilhões de mundos estelares, do que grãos de areia em todas as praias e em todos os desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, junte as duas mãos de grãos de areia, leva para casa, bota numa tábua de vidro e conta quantos grãos de areia você tem num punhado de mão. Pois há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os oceanos. Deus não apenas criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. Esse é o seu Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas não é apenas o macro-universo que nos espanta, não, o micro-universo também.
Se você chegar na sua casa hoje e pegar uma folha bem pequenininha lá no seu quintal, essa folha é mais complexa do que a cidade de Blumenau. Se você chegar em casa hoje e pegar uma gema de ovo e colocar numa frigideira, essa gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, prêmio Nobel de oftalmologia, diz que você e eu temos 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. E se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de biologia, fez uma das mais importantes descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu temos 60 trilhões de células no nosso corpo. E mais, em cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde em cada uma delas está gravado e computadorizado todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, o seu temperamento. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. A fita DNA do seu corpo dá para dar diversas voltas no sistema planetário. E códigos de vida, disse o Dr. Lowe, não pode surgir do acaso, não pode surgir espontaneamente, não pode surgir de uma explosão cósmica, não pode surgir de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, que do céu e da terra, e esse Deus é o seu Pai, e Ele está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando você conhece a Deus e adora a Deus, não pode existir espaço para ansiedade no seu coração. O resultado disso é que Paulo diz, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade tem que ir embora. E no lugar da ansiedade vem morar a paz de Deus. E essa palavra guardará é montar guarda, montar sentinela. Significa o seguinte, que Deus monta uma guarda celestial ao redor da sua cabeça e ao redor do seu coração. Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando a ansiedade se entrar, não consegue mais. Porque é uma soldadesca celestial ao redor da sua cabeça e do seu coração, a paz de Deus guardando como sentinela. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando eu era criança, eu escutei a seguinte frase na igreja: o projeto de Deus é fazer você santo e não fazer você feliz. Eu fiquei confuso com essa frase. A primeira delas eu entendi claramente, sede santos porque eu sou santo. Mas a segunda frase eu não entendi. Então fui pesquisar. E sabe o que eu descobri? Que talvez quem melhor entendeu essa questão foram os teólogos de Westminster, quando eles perguntaram assim, qual é o fim principal do homem? E eles responderam, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o teólogo batista John Piper, quando ele diz que o nosso problema não é a busca do prazer, não é a busca da felicidade, não é o hedonismo. O nosso problema é contentar-nos com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de conhecê-lo, de glorificá-lo, de fruí-lo. A Bíblia diz que é na presença de Deus que tem plenitude e alegria, e é na destra de Deus que tem delícias perpetuamente. Então quero dizer uma coisa para você nesta noite. Deus quer que você seja muito feliz. Abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu vou terminar. E eu queria pedir licença a você para lhe fazer uma pergunta. Para lhe fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede.
E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nessa noite. Amém. Vamos orar, queridos. Deus, Tu és a fonte da nossa alegria. E nada neste mundo pode nos trazer a verdadeira alegria a não ser o Senhor. Jesus é a nossa alegria. E é por causa dele que nós cantamos e nos exultamos na Tua presença. Deus, traz a alegria da salvação ao coração do Teu povo. Alegra a Tua igreja. Tira de nós, ó Deus, o espírito angustiado e cobre-nos com vestes de louvor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós queremos viver exultando nesta alegria que vem do Teu trono para o nosso coração. Restaura a sorte da Tua igreja. E traz sobre nós este óleo da alegria. Para que vivamos de modo digno deste glorioso evangelho que nos alcançou. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Filipenses 1:12. Depois mantenha sua Bíblia aberta em Filipenses, por gentileza. Paulo escreve assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Note uma coisa: as coisas que me aconteceram, ou as coisas que me têm acontecido, as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não, sonhando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer. E às vezes essas circunstâncias chegam de súbito, sem mandar telegrama, sem mandar aviso prévio, sem tocar campainha, e chegam na sua vida e transtornam o seu coração e põem a sua vida de ponta cabeça. Tem um acidente grave, é uma enfermidade súbita, é um luto traumático, é um divórcio doloroso, é uma perda financeira radical, é uma situação que você não imaginava e que de repente chega na sua vida e transtorna o seu mundo. Se você não tomar cuidado, essas circunstâncias levam embora a sua alegria. Pense comigo num pai e numa mãe que cria uma menina com todo o desvelo e carinho. E no dia do casamento, o pai, com muita alegria, leva essa filha ao altar, imaginando que a sua filha vai construir um castelo de felicidade. E de repente essa menina descobre que se casou com um homem rude, violento, infiel, que vai transformar a sua vida num pesadelo. E aquele casamento construído para ser um projeto de felicidade se arrasta, ferido, machucado, traumatizado, para as barras de um tribunal, para um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine você indo ao médico por um exame de rotina. E de repente você descobre que está com uma doença grave, talvez incurável na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine você um casamento de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de vida conjugal, harmonia, fidelidade, respeito e amor. De repente, uma traição, uma apunhalada nas costas, uma situação de dor, de vergonha, de tristeza, de opróbrio, de infidelidade. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias.
Quando o apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, em vez de roubar minha alegria, contribuíram para o progresso do evangelho. Eu tenho que perguntar para Paulo: que coisas são essas, Paulo, que aconteceram a você? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado em Malta, eu cheguei em Roma algemado e preso, mas eu quero que vocês saibam que essas circunstâncias contribuíram para o progresso do evangelho. Esse homem não crê em acaso. Esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem sabe que Deus dirige o seu destino. Ele escreve nesse primeiro capítulo, porque ele estava preso, a igreja foi mais encorajada a pregar. Porque ele estava preso, ele evangelizou toda a guarda pretoriana, bem como os demais membros do palácio de Nero. E o que era a guarda pretoriana? Eram 16 mil soldados de elite, a guarda pessoal do imperador, gente que transitava no palácio e que trafegava pelos corredores do poder, cultura que tinha influência no império. Porque Paulo estava preso, não podendo visitar as igrejas, ele começa a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se ele não estivesse preso, talvez nós não teríamos essas joias preciosas na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, quando você pensa que a sua vida é um barco à deriva no mar revolto da vida, na verdade é a mão da providência de Deus que está dirigindo o seu destino. Olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus. Olhe para a vida na perspectiva do cuidado de Deus. Do contrário, as circunstâncias podem levar embora a sua alegria. Gary Chapman, autor conhecido americano, escritor que escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor, conta uma experiência quando ele era criança, brincando aos pés da sua mãe fazia um bordado. E ele olhou o bordado da mãe de baixo para cima, pelo avesso, e disse: mamãe, que coisa feia que a senhora está fazendo, o que é isso? E a mãe percebeu que o filho não estava entendendo. Tinha muitas linhas soltas, sem harmonia. E a mãe diz: vem cá, meu filho. Sentou o menino no seu colo e mostrou o bordado de cima para baixo, pelo lado direito. E havia beleza, e havia harmonia, e havia sentido. Talvez você esteja olhando a sua vida como uma criança vendo o bordado da mãe pelo avesso. Tem muitas linhas soltas. As coisas não se encaixam. Você não entende o que está acontecendo. Mas um dia Deus vai sentar você no seu colo e vai mostrar o projeto dele de cima para baixo. E você vai sempre entender que todas as coisas sempre cooperaram para o seu bem. Porque é a mão de Deus que dirige o seu destino. Olhe para a vida na perspectiva de Deus, para que as circunstâncias não roubem sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria? Capítulo 2, olhe comigo. Versículos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tem em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. Eu preciso dizer para você que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Nós choramos mais por causa de gente do que por causa de circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Daí, é impossível você ter uma vida saudável, ter um casamento saudável, ter uma família saudável, ter uma igreja saudável, sem o exercício do perdão. Nós não somos perfeitos.
Nós não temos um cônjuge perfeito. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não constituímos uma família perfeita. Nós não somos uma igreja perfeita. Por isso nós precisamos perdoar uns aos outros. Sem perdão não há saúde emocional. Sem perdão não há saúde espiritual. O perdão é absolutamente necessário para você ter saúde emocional e espiritual. O Senhor Jesus Cristo chegou a dizer que se você não perdoa, você não pode orar. Suas orações são interrompidas. Se você não perdoa, Jesus Cristo diz que você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoa, você não pode adorar a Deus. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Se você não perdoa, você adoece. Adoece fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se você não perdoa, você é flagelado pelos verdugos da ciência. Você não tem paz. Você se torna prisioneiro da mágoa. Eu vou lhe dizer mais. Perdão é uma questão de bom senso. Sabe por quê? Se você guardar mágoa no seu coração, é a mesma coisa de você beber um copo de veneno, pensando que o outro é quem vai morrer. A falta de perdão é autofagia, é autodestruição. Se você guardar mágoa no seu coração, você vai acabar convivendo com a pessoa que você menos gostaria de conviver na vida, 24 horas por dia. Essa pessoa vai manter você sob algemas, no cabresto. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, e essa pessoa vai deitar do seu lado e tornar-se o seu pelo. Você vai se assentar para uma refeição, e essa pessoa vai se sentar do seu lado e tirar o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, e essa pessoa vai pegar carona com você e vai estragar suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. O perdão traz restauração. Eu não estou lhe dizendo que o perdão é fácil. Estou lhe dizendo que o perdão é necessário. O perdão não é uma coisa natural, fruto de uma personalidade dócil. O perdão é uma expressão da graça de Deus. Eu concordo com C.S. Lewis que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Pregar um sermão sobre perdão não é difícil. O desafio é perdoar quem nos machuca. Talvez a dor mais aguda que eu já senti na vida foi quando meu irmão, com 27 anos, foi assassinado. Com 11 golpes de faca. Todos mortais. Por alguém criado conosco. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Mas quando eu recobrei as forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foram essas: eu perdoo o assassino. Porque eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou a minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu preciso dizer para você que o perdão é maior que o ódio. O perdão liberta. O perdão cura. O perdão restaura. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu só fui entender o que é perdão no dia que eu entendi a parábola que Jesus contou sobre o credor incompassivo. Jesus contou que o rei acertava conta com os seus súditos e encontrou um servo que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que lhe pagar, o rei mandou vender a ele, a sua mulher, seus filhos. Esse homem clamou por misericórdia e disse: tem paciência comigo, que tudo eu te pagarei. O rei teve misericórdia dele e lhe perdoou a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente mesmo, esse homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Não tendo também com que lhe pagar, pediu misericórdia. Disse: não, eu não tenho misericórdia não. O agarrou, o sufocou e disse: paga o que você me deve.
Quando o rei ficou sabendo disso, ficou muito irado. Mandou chamar de servo malvado. Eu lhe perdoei 10.000 talentos e não pudeste perdoar ao teu conservo 100 denários? Pois serás entregue aos verdugos, aos flageladores, até que pagues o último centavo. Jesus termina a parábola dizendo assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada eu não entendi. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Ficou o dito pelo não dito. Não entendi o que Jesus dizer. Eu preciso dizer para você que Jesus não contou apenas uma parábola. Jesus contou uma hipérbole, um exagero de linguagem. Sabe por quê? Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. São 10 caminhões truques lotados de barra de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Galileia, Pérea, Judeia, Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150.000 anos. Significa que a dívida desse homem era impagável. Que a promessa que ele fez, tem paciência comigo e tudo eu te pagarei, era uma promessa que eu jamais poderia cumprir. Pois esse é o tamanho do perdão que Deus deu para você e Deus deu para mim. A nossa dívida com Deus é impagável. Só que esse homem encontra lá na frente alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? 100 dias de serviço. Alguém que acabara de ser perdoado de 150.000 anos não consegue perdoar alguém em 3 meses e 10 dias. Sabe qual é a proporção entre 10.000 talentos e 100 denários? 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Alguém que acabara de receber um perdão 600.000 vezes maior, não consegue liberar um perdão 600.000 vezes menor. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar com essa parábola? Você nunca pode dizer: eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, eu não perdoo ciclano, porque fui muito machucado, muito ferido, muito humilhado. A Bíblia diz que você deve perdoar assim como Deus em Cristo perdoou você. E como é que Deus nos perdoa? Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você pense: ah, pastor, eu até perdoo, mas esquecer eu não consigo não. Aí é demais. Você não se esquece. Graças a Deus que você não se esquece. Isso significa que você não tem amnésia. Graças a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus sabe tudo, Deus se lembra de tudo, Ele é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você. Deus nunca mais cobra uma dívida que Ele já perdoou você. Por isso, perdoar é lembrar, sem sentir dor. Isso virá à sua mente, querendo você ou não, gostando você ou não. Mas quando essa cena vier à sua mente, você responde: essa dívida já foi paga. Esse devedor não deve mais nada. Está quites, está resolvido, está perdoado. Talvez alguns de vocês aqui nesta noite vão precisar mandar uma carta, um e-mail, um telefonema. Talvez fazer uma visita. Mas em nome de Jesus, não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Espreme-se essa ferida, todo o pus dessa ferida, para que haja asepsia, para que haja cura, para que haja restauração. Do contrário, as pessoas roubarão a sua alegria. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa. Era uma igreja missionária.
Ajudou Paulo quando ele estava em Corinto, ajudou Paulo quando ele estava em Tessalônica, ajudou Paulo quando ele estava em Roma, ajudou os pobres da Judéia. Aquela igreja, portão para fora era uma bênção, mas portão para dentro era um problema. Até as mulheres da igreja estavam brigando. Capítulo 4, Paulo diz: rogo a Evódia, rogo a Síntise que pense em concordimento no Senhor. No dia que Evódia liderava o bazar da igreja, a Síntise não aparecia lá. No dia que a Síntise, que trabalhava na cantina, a Evódia não passava lá para pegar lanche. Tinha gente trabalhando na igreja, desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que trabalhava na igreja, desde que o grupinho dele surgisse e aparecesse, partidarismo. Tinha gente que só pensava nele mesmo. Paulo diz: não pensa no que é doente. Tinha gente dizendo: Paulo, você que não está aqui, tem gente aqui, Paulo, que dá azia em copo de sorrisal, não tem jeito. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque quando ele estava na cruz, sendo cuspido, humilhado, envergonhado, ele lá da cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Toma atitude de perdoar, para que as pessoas não roubem a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria? Capítulo 3, por favor. Versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que o terceiro ladrão da alegria vocês não enfrentam aqui em Blumenau, não. É a preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui em Blumenau é solução, não é problema, né? Mas eu vou lhe fazer uma perguntinha. Alguma vez você já discutiu com seu marido por causa de dinheiro? Alguma vez você já brigou com a sua mulher por causa de dinheiro? Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Porque as pessoas brigam por causa de dinheiro. Brigam porque tem dinheiro, brigam porque tem muito dinheiro, brigam porque não tem dinheiro nenhum, brigam porque tem pouco dinheiro, mas sempre brigam. O dinheiro hoje é um dos maiores pomos de discussão e briga dentro da casa. O grande problema é que Paulo diz que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que acorda de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjearam, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que não trouxe nada, gente que não vai levar nada, mas gente que corre desesperadamente daqui, dali, dacolá, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O dinheiro é mais do que uma moeda, o dinheiro é um espírito, o dinheiro é um Deus, o dinheiro é Mamon, e no altar de Mamon, muitos se casam, muitos se divorciam, muitos vivem, muitos morrem, porque muitas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Nós estamos vivendo uma época muito complexa hoje, né, no mundo econômico. Os especialistas economistas dizem que nós vivemos o tempo da globalização. Isso é verdade. Tom Cine, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, disse que o mundo é uma aldeia global. É verdade. O que acontece do outro lado do Atlântico mexe com o seu bolso aqui e agora. Acontece um terremoto na Bolsa de Valores de Tóquio, de Singapura, de Nova York, mexe no seu bolso, querendo você ou não. Quer ver um exemplo? Em 2008, o mercado imobiliário americano emprestou mais dinheiro do que podia e a bolha imobiliária estourou. E a crise financeira do mercado imobiliário americano, num efeito cascata, gerou uma crise mundial. Eu procedo do estado do Espírito Santo, e vocês sabem que o Espírito Santo hoje é o maior produtor de rochas ornamentais do planeta. Nós somos o maior produtor de granito do mundo hoje. E muitos donos de pedreira no estado do Espírito Santo quebraram, porque o mercado imobiliário americano bambiou as pernas. Porque nós somos uma economia globalizada.
Para vocês terem uma ideia, antes dessa crise de 2008, algumas empresas, e hoje cerca de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Muitas dessas empresas, algumas dessas empresas são mais ricas do que países. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que 151 países. No ano 2000, Bill Gates tinha uma renda líquida de 400 milhões de dólares por semana, e ele não é o homem mais rico do mundo hoje. O senhor Carlos Slim já o desbancou. O grande problema é que nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Para isso você tem que consumir mais também. E nós entramos nesse mercado. Essa máquina tem que girar. Mesmo que você não tenha tempo para você, para sua família, para Deus, não importa se a sua vida emocional se arrebente, desde que essa máquina continue girando. E eu vou ilustrar isso. Na década de 50, nós consumimos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Em outras palavras, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi coisas tão engraçadas. Eu já vi uma criança que não sabe falar papai e mamãe ainda ganhando um telefone celular. É verdade. A revista Veja publicou uma matéria recentemente dizendo que as crianças de classe média, e eu vou falar baixinho porque eu acho que alguns ficaram por aqui ainda e elas não podem ouvir, na verdade elas não estão ligadas, vocês aqui pensam, que as crianças de classe média são responsáveis por 30% do consumo de uma casa. E nós não estamos falando de coisas básicas, estamos falando de coisas supérfluas. Em outras palavras, levar uma criança num shopping center hoje é um perigo. Tem algumas crianças que se a mãe não deu o que ela quer, ela apronta uma confusão na porta da loja. Tem outras que dão uma bicuda na canela da mãe. Você já visitou quarto de criança de gente de classe média? Já visitou? Ô, gente, tem prateleira do chão ao teto. Uma criança hoje, quando nasce, ela já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto e sucata, e quer outro. Se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente, por favor, a esposa e 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo. No dia de casamento, disseram para ele, nós temos que comprar sapatos novos. Ninguém duvida disso, gente. Festa de casamento tem que comprar sapato novo. Todo mundo sabe disso. Mas antes de ir para a loja, ele disse para elas assim, vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu o armário e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O apóstolo Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e atormentam a sua alma com muitos flagelos. Tendo o que comer, o que beber, o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Nós nada trouxemos para este mundo, nós nada levaremos deste mundo, e o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguém já disse com muita propriedade que as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, que comem um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite toda, uma noite bem dormida. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse que o homem mais pobre que ele conhecia na vida era o homem que só tinha dinheiro. Por isso, preste atenção nisso. Você não trouxe nada para este mundo.
Você não vai levar nada deste mundo. E você tem mais coisas do que você precisa. Já parou para perceber isso? Abra o seu guarda-roupa. Você vai perceber uma coisa, você tem mais roupa do que você precisa. Abra o seu armário e conta os pares de sapatos e de tênis que você tem. Você não usa isso tudo. Você vai agregando determinadas coisas que você não precisa. E de repente o consumismo vai gerando em você uma insatisfação porque você não tem esse ou aquele outro produto. E você deixa de viver feliz hoje porque você está descontente com aquilo que você ainda não tem. Quando você não pode levar nada disso. No dia que John Rockefeller morreu, esse primeiro bilionário do mundo, um curioso chegou no cemitério, na hora do sepultamento, e perguntou para o contador de John Rockefeller: e aí, quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador respondeu: olha, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Você já viu o caminhão de mudança em enterro? Você já viu o gaveta em caixão? Você já viu bolsa em mortalha? O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Eu não estou dizendo com isso que você não tenha que ter projetos financeiros, que você não queira ter um carro melhor, ter um salário melhor, ter uma casa melhor, ter uma condição de vida melhor. Isso é legítimo, isso é bom, isso é necessário. O que eu estou dizendo para você é que não pense você que o dinheiro seja a fonte da sua alegria. Por isso Jesus Cristo disse: juntai para vós os tesouros lá no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode tomar de você. Não pense que a alegria está no dinheiro, a alegria está em Deus. Só Ele pode fazer você feliz. Queridos, é um privilégio, uma bênção poder retornar a esta igreja e permanecer em pé para agora lermos a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós leremos apenas o verso 4. E esse texto diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Você que tem versão corrigida, leia comigo: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Todos juntos? Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Agora vamos ler na versão atualizada. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Podem se assentar. Eu quero pedir permissão para você, nesta noite, para lhe fazer uma pergunta. Para lhe fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que você não gosta de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. E toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas a pergunta que eu vou lhe fazer é uma pergunta bem particular. Eu gostaria que você entendesse como se nós estivéssemos numa conversa bem íntima. E a pergunta que eu tenho para lhe fazer é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, não, porque essa pergunta não é tão simples e nem é tão óbvia como parece. E eu vou explicar.
Em 1991 eu estive na África do Sul, visitando a missão Quacisabanto, onde aconteceu um grande avivamento em 66. E uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um dos missionários daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. Eu achei magnífica a resposta. Então eu vou mudar a minha pergunta. Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola podem dizer isso a seu respeito? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? É muito provável que a essas alturas você já esteja aí criando alguns mecanismos de defesa no seu coração. Talvez você esteja até pensando assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha vida. Porque se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você possa até argumentar: mas será que dá para ser feliz no mundo de hoje? Com tanta violência, com tanta injustiça, com tanta corrupção, será que dá para ser feliz? E quando eu penso nisso, me lembro que Paulo escreveu este texto, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo estava preso, Paulo estava algemado, Paulo estava no corredor da morte, Paulo estava na antessala do martírio, Paulo estava com o pé na sepultura e com a cabeça debaixo da espada de Roma. E ele escreve: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Há 3 verdades aqui que eu quero destacar. Primeiro, alegria aqui não é uma opção, é uma ordem. Alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. Em outras palavras, você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste. Porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem de Deus. Mas Paulo diz assim: alegrai-vos quando mesmo? Sempre. Então eu vou lhe fazer uma perguntinha. Você tem problema na sua vida? Ou sou eu que tenho na minha? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também, ou só lá em casa que fica? De vez em quando alguém fica doente na sua família também, ou só na minha que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, é ultra circunstancial. Estar feliz ou alegre quando está tudo bem, até o ateu consegue. O desafio é ser uma pessoa feliz apesar das circunstâncias difíceis. Sabem por quê? Porque a alegria do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A alegria do cristão nem mesmo é ausência de coisas ruins ou presença de coisas boas. A alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Jesus. Por isso Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você não é uma pessoa feliz. A alegria do cristão é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Agora preste atenção numa coisa. Você não precisa ser um psicólogo ou um grande entendedor da alma humana para perceber uma coisa. Nem todos os crentes salvos em Cristo estão desfrutando desta alegria. Basta conversar com as pessoas. Basta você olhar para o semblante delas.
E você vai perceber que no rosto de algumas pessoas crentes e salvas em Cristo, parece que há uma aura de tristeza. E a pergunta é, o que está acontecendo? E eu não tenho dúvidas de que o que está acontecendo pode ser entendido à luz de 1 Samuel capítulo 30. Vocês se lembram que quando Davi chegou em Ziclag, sua cidade refúgio, com seus 600 homens valentes, percebeu que a cidade havia sido saqueada, queimada, espoliada, ferida. E os amalequitas haviam levado embora os rebanhos, os filhos, as filhas, deixando um rastro de destruição para trás. Quando Davi viu aquela cena, ele chorou, não pôde ter mais forças para chorar. Ele muito se angustiou. Seus homens queriam apedrejá-lo. Porém, ele se reanimou no Senhor seu Deus e fez uma breve oração com duas perguntas. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, ele está perguntando assim para Deus: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, e eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir? E Deus respondeu para Davi: reaja, Davi. Porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. O Deus a quem estamos servindo e adorando nesta noite é o Deus da restituição. Ele pode trazer de volta a alegria para o seu coração. Ele pode trazer de volta a paz para a sua casa. Ele pode trazer de volta a harmonia para o seu casamento. Ele pode devolver aquilo que o inimigo roubou de você. Agora, nós precisamos identificar nesta noite quais são os ladrões que estão roubando a nossa alegria. Eu estou certo de que a carta de Paulo aos Filipenses nos fala sobre esse assunto. Cada capítulo desta carta fala de um ladrão diferente da alegria. Com a sua Bíblia aberta comigo em Filipenses, vamos identificar esses ladrões. O primeiro ladrão da alegria está aí no capítulo 1, versículo 12. Vamos ao último ladrão, por favor? Capítulo 4 comigo. Versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu vou lhe fazer uma perguntinha. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Eu tenho certeza, você se olhou no espelho antes de vir para cá. Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Ou daquele tipo de gente que quando o problema está lá na China, você pensa que está batendo na porta da sua casa? Ou daquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria um porque não sabe viver sem problema? A ansiedade é o mal deste século. A ansiedade é o pecado mais democrático da nossa geração. A ansiedade atinge crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciãos, anciãs, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. Aliás, há uma pesquisa mostrando por que as crianças estão ansiosas. Sabiam disso, que as crianças andam ansiosas? Também pudera, gente, eu não consigo entender algumas coisas. Hoje uma criança faz 4 anos, a gente bota uma mochila de 5 quilos nas costas do coitadinho e haja agenda. É aula de inglês, de natação, de comando, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Criança não pode ser criança mais hoje. Está tudo estressado. Há poucos dias eu chego na igreja, eu gosto muito de brincar com as crianças, tinha uma menina brincando lá, e eu me aproximei dela e disse: filha, que vidona, hein? Ela olhou brava para mim e disse: o senhor é que pensa. É, coitadinha, estava estressada. Ansiedade. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Significa estrangulamento. Apertar o pescoço. Tirar o oxigênio. Sufocar. Tem muita gente assim hoje. E Jesus foi claro em dizer que a ansiedade é inútil.
Isso porque, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado à sua existência. Em outras palavras, você não ajuda a resolver o problema de amanhã, ficando ansioso hoje. A ansiedade rouba suas energias. Está provado estatisticamente que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Mas a gente sofre por eles assim mesmo, desnecessariamente. E se vierem a acontecer, vamos sofrer 2 vezes, já sem forças para enfrentá-los. Segundo lugar, a ansiedade, além de inútil, ela é prejudicial. Porque o que é a ansiedade? É pré-ocupação. Eu me ocupo antes por um problema que ainda não chegou. Ou eu sofro por um problema que não está acontecendo ainda, como se já estivesse acontecendo. Quando eu era seminarista em Campinas, um dia eu levantei para tomar água, o bebedor ficava no corredor, e eu estou atravessando o corredor e vi a porta do quarto de um colega aberta, e eu, quando olhei, ele estava chorando, convulsivamente, as lágrimas pingando. Eu entrei apressadamente, disse: o que está acontecendo? Morreu alguém da sua família? Tem alguém doente? E o que aconteceu? Eu disse: estou com medo da minha mãe morrer. Falei: em que hospital que ela está? Ele disse: não, ela não está doente não, só estou com medo dela morrer um dia. Falei: cara, mas deixa sua mãe viver, cara. Tem 30 anos isso, a mulher está viva até hoje. Ansiedade. Mas mais do que isso, Jesus Cristo diz que a ansiedade, além de inútil e prejudicial, a ansiedade é símbolo de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, preste atenção nisso. Por que nós ficamos ansiosos? Qual o remédio para a ansiedade? E Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Eu quero que você entenda uma coisa aqui comigo. Paulo está dando a receita para a cura da ansiedade. E ele fala de 3 coisas. Primeiro ele fala de súplicas e petições, é uma coisa só. Depois ele fala de orações, e orações é uma palavra ampla, mas que no grego é a mesma palavra para adoração. E depois ele fala de ações de graças. Então ele está falando de 3 coisas: de adoração, de petição e de ações de graças. Esse é o remédio, essa é a receita. Agora eu vou fazer outra pergunta. Você sabe qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então vamos fazer o que Paulo está mandando. Eu vou adorar a Deus agora. Vou fazer uma oração de adoração. É o que Paulo está mandando fazer. E você adora a Deus por quem Deus é. E eu chego para Deus e diz: meu Deus, eu quero te adorar por quem tu és. Tu és o meu Criador, o meu Redentor, o meu Provedor, o meu Libertador, o meu Consolador. Tu és o meu Deus, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha alegria, a minha paz. Eu quero te adorar porque tu és o Deus autoexistente, porque tu és o Deus infinito, porque tu és o Deus imenso, porque tu és o Deus eterno, porque tu és o Deus imutável, porque tu és o Deus onipotente, porque tu és o Deus onisciente, porque tu és o Deus onipresente, porque tu és o Deus generoso, amoroso, gracioso, fiel e bondoso. Eu quero te adorar porque tu és a razão da minha vida. Eu quero te adorar porque tu és o meu pastor, porque tu és a minha paz, porque tu és a minha alegria, porque tu és a razão da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Ah, não combina mais. Não combina. Não combina. Ou você retira a oração ou retira a ansiedade. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? O nosso problema é que nós não conhecemos suficientemente o Deus que nós temos.
A W. Tozer diz que o maior problema da igreja é que ela não para meditar na grandeza do Deus que ela tem. Quem é o seu Deus? O profeta Isaías parou para pensar sobre isso no capítulo 40 do seu livro. Ele diz: o meu Deus é aquele que mede as águas dos oceanos na concha da sua mão. O meu Deus é aquele que mede o pó da terra em balança de precisão. O meu Deus é aquele que desenrola o céu como uma cortina. O meu Deus é aquele que sai as estrelas no firmamento e chama cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vai faltar. Pergunta para um astrônomo qual é o tamanho do universo. Ele não sabe. Mas você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos já projetam que o universo deve ter mais de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você entrasse numa nave espacial voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra. Pois o seu Deus é maior do que tudo isso. O seu Deus criou tudo isso. E esse Deus é o seu. Está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem, ele não sabe explicar para você. Mas eles já sabem que há mais estrelas no firmamento, nos bilhões de mundos estelares, do que grãos de areia em todas as praias e em todos os desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, junte as duas mãos de grãos de areia, leva para casa, bota numa tábua de vidro e conta quantos grãos de areia você tem num punhado de mão. Pois há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os oceanos. Deus não apenas criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. Esse é o seu Deus. Não ande